Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos então discutir o classificador K-vizinhos mais próximos, o famoso KNN. Então, veja, uma das ideias de se abordar esse classificador não paramétrico é imaginar o seguinte: o que acontece se eu aplicar o critério MAP, mas ao invés de assumir um modelo paramétrico para as densidades condicionais, eu tentar estimar essas densidades condicionais de maneira não paramétrica? Nós veremos que a gente vai cair exatamente no classificador KNN, certo? Então, veja, a ideia é, se eu tenho uma amostra, pessoal, essa amostra, ela define uma região de influência aqui. E essa região de influência, ela vai ter aqui ao redor dela o quê? Amostras que podem ser da mesma classe que essa amostra central e amostras que provavelmente não são da mesma classe. A ideia é utilizar este conceito, né, de que ao redor eu posso encontrar os K-vizinhos mais próximos e olhar para eles computando proporções, né? Dentre esses K vizinhos mais próximos, quantos são da mesma classe que o meu? No fundo, o classificador vai fazer essa regrinha. Mas vamos entender por que isso significa aplicar o critério MAP, mas estimando as densidades de forma não paramétrica. Então, esse classificador, ele é não paramétrico, essa é a principal diferença com o Bayesiano, é não paramétrico. E ele também é não linear. Vamos entender um pouquinho por que ele é não linear. Veja, pessoal, quando eu tenho o classificador KNN e eu uso essas regiões de influência locais para determinar a adjacência, a vizinhança, o que eu acabo construindo aqui no espaço de atributos é o que a gente chama de tesselação de Voronoi, né? Em que o que são essas arestas aqui que compõem essa tesselação de Voronoi? Elas passam aqui, ó, bem na mediatriz do segmento que une cada par de amostras no meu espaço de características. Então, não é à toa que, veja bem, ó, este risco em vermelho aqui, ó, ele corta, olha lá, ele é a mediatriz de qual segmento? Do segmento de reta que une essas duas amostras aqui. Este aqui corta a mediatriz do segmento de reta. Olha lá, ele é a mediatriz do segmento de reta que une essas duas amostras aqui. Então, veja, se eu unir essas mediatrizes aqui, ó, das amostras que estão numa classe e que estão na outra, gera uma fronteira não linear, altamente não linear, como vocês podem ver aqui, ó. Isso é uma das grandes vantagens do KNN. Eu consigo construir fronteiras de decisão, pessoal, com uma complexidade absurda aqui. Note que eu não estou falando de termos quadráticos, nada disso. É algo vocês podem imaginar, é algo assim, linear por partes. Ó. Essa partezinha aqui é linear, essa aqui é linear, essa é linear, essa parte aqui é uma reta, tá vendo? É linear. São linear por partes, mas quando eu junto tudo, olha só, vira uma superfície bastante complicada, né? Complexa, que não tem uma equação assim que a define, né? Tudo bem? Então, essa é a grande vantagem do classificador KNN. Ele consegue aproximar, olha só, superfícies de separação muito complexas e não lineares. Veja, então, pessoal, vamos começar vendo por que ele funciona dessa forma. Então, veja, lá da teoria da probabilidade, pessoal, a gente sabe que o seguinte, a probabilidade de uma amostra cair numa região de interesse
de volume V centrada em x é dado por essa integral aqui. Ó. A probabilidade é a integral nesse volume aqui V de x da função densidade de probabilidade dx. Ora, vamos pegar o caso mais simples em que nosso volume aqui, na verdade, é o quê? É simplesmente o comprimento do intervalo AB. Olha só. No caso mais simples, esse volume aqui é o comprimento de A até B. Quanto que é a probabilidade, pessoal, de x pertencer a esse intervalo AB aqui, ó, dado que a minha função densidade é essa? Ora, é a simples integral de A até B dessa densidade. É essa área achurada aqui, né? É a área sobre a curva. Só que no caso multivariado, aqui, ó, no caso multivariado, a gente não tem mais um intervalo assim AB. A gente tem uma região do plano aqui, né? Um quadradinho aqui, ó. E aí, o que a gente tem aqui, ó, é um volume, né, pessoal? É um volume que está delimitado aqui pela nossa função densidade e probabilidade. Então, quanto vale a probabilidade nesse caso? A integral do quê? Dupla, como se fosse a integral nesta área aqui, né, pessoal? Eu vou integrar, olha lá, agora não é mais de A até B, é a integral da minha densidade nesta área aqui, ó, nesta área A. E no caso além, vai virar um voluminho, né? Então eu não vou integrar numa área, eu vou integrar a minha densidade de probabilidade num voluminho ali. Deu para entender? Conforme as coisas, as dimensões vão aumentando, ó, de intervalo na reta passa para área, de área passa para volume, e aí as coisas vão complicando cada vez mais, né? Então, no caso n-dimensional, a probabilidade é dada em termos de uma integral de um volume aqui. Eu vou integrar minha densidade de probabilidade no volume dx. Então, generaliza a área sobre a curva, né? No caso em que eu tenho múltiplas dimensões. Na P de x, é x, y, z, x1, x2, x3, né? Então, aqui é um voluminho que eu estou integrando. Tudo bem, pessoal? Então, veja, para um pequeno volume, pessoal, quando o meu voluminho aqui, ó, quando a minha areazinha, ou quando o meu intervalinho aqui é bem pequenininho, ó, é um ΔX aqui, é um bem pequenininho, qual que é a probabilidade? Essa área aqui, ó, ela se aproxima de quem, pessoal? Ela se aproxima de, olha lá, o dx vezes a probabilidade, tá vendo? É o P, é a própria probabilidade no ponto aqui, vezes quem? Vezes o meu dx. É o f de x dx, que essa área se aproxima. No caso 2D aqui, vai ser o quê? Vai ser a área, mas uma área bem pequenininha aqui, bem pequenininha. Vai ser a probabilidade vezes essa areazinha bem pequenininha aqui, né, pessoal? Por quê? É a área da base vezes a altura. Esse cilindro, esse, digamos assim, paralelo, esse, digamos assim, esse paralelogramo aqui, né? Vai ser a área da base, que é aquela areazinha, vezes a altura. Então, é a área vezes a altura. Que também continua sendo que é f de x vezes dA agora. E no caso n-dimensional, é a probabilidade no ponto vezes o voluminho lá, dV. Tudo bem? No caso nd, a probabilidade vezes o voluminho lá, dV. Então, essa é a aproximação que a gente vai usar. Para um pequeno volume, a probabilidade, ela é basicamente o volume lá, né? Ela acaba sendo a probabilidade de pertencer àquele intervalo, θ, é a probabilidade no ponto x vezes aquele voluminho v. Tudo bem? Então, olha, o que a gente pode fazer para calcular esse θ também de forma análoga? Essa probabilidade θ, ela pode ser aproximada pela proporção de amostras que caem na região de volume v.
Tudo bem? Então, ó, vou chamar aqui de K o número de amostras de um total de N que caem nesse voluminho V aqui. N maiúsculo é o meu número de amostras total, pessoal. É o número total de amostras. K maiúsculo é o número de amostras que caem no voluminho V. Então, ora, se eu fizer essa proporção aqui, eu tenho mais ou menos a probabilidade de amostras que caem naquela minha região de interesse. Combinando essa equação com essa, olha só, pessoal, eu tenho aqui P de x. P de x, ele vai ficar igual ao quê? Olha, P de x, para mim, o θ, pessoal, é K sobre N. Tudo bem? É K sobre N. Passando esse V dividindo para lá, meu P de x fica igual, portanto, a K sobre N vezes V, o voluminho lá. Tudo bem? Essa é a minha probabilidade no ponto x, no vetor lá x. Então, pessoal, a gente pode estimar a probabilidade condicional da classe ômega j como? De maneira não paramétrica por, lá, probabilidade de x pertence à classe ômega j. É o quê? É o kj sobre nj dividido pelo VR, onde quem é o kj? É o número de amostras da classe J na região de interesse. Quem que é o N de J? O número total de amostras da classe J. Tudo bem? Isso aqui eu tenho também. E quem que é o VR? É o volume da região de interesse. Só que não se preocupem, como que eu vou calcular esse volume? Nós não vamos nem precisar calcular, nós vamos, porque ele vai ser cancelado, né? Então, veja, essa aqui é a probabilidade condicional da nossa classe. Em vez de usar uma gaussiana, a gente estima assim, de maneira não paramétrica. Agora, quem que é a probabilidade a priori, pessoal? A probabilidade a priori, veja, é a simples fração entre, olha só, é o número de amostras da classe J dividido pelo número de amostras total, NJ sobre N. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, N é o número de amostras total. Então, pelo critério MAP, ó, vou aplicar o critério MAP. Eu devo atribuir X à classe ômega J se a probabilidade a posteriori de ômega J é a maior de todas, maior que todas as demais posteriores da classe I. Ou seja, vou substituir lá a condicional da classe J vezes a priori da classe J maior que a condicional da classe I vezes a priori da classe I. Ora, agora vamos começar a olhar aqui, ó. NJ está aqui, NJ está aqui. Cancela. O que mais que eu tenho? NI está aqui, NI está aqui. Cancela. VR, pessoal, olha que interessante. O volume da região, ele está tanto aqui quanto aqui. Cancela. O VN, quer dizer, o N, que é o número de amostra total, está aqui e também está aqui. Cancela. Então, olha só que bacana. Fica, após as simplificações, o K de I maior que o K de J, para I indo de 1, 2 até C. Ou seja, eu tenho que decidir pela classe cujo número de amostras na região de interesse é maior do que todas as demais. Ou seja, é uma votação por maioria. Quem é a classe? Olha lá, quando eu olho aqui, quem é a classe? Então aqui tem um monte de bolinha. Bolinha, bolinha. Vou colocar quadrado, quadrado. E aqui é a minha amostra X. Pelo KNN, a regra é quem dos vizinhos aqui, dos K vizinhos, quem é aquele que tem o maior número de representantes? Não é a bolinha aqui? Tem 3 bolinhas aqui. Isso aqui parece quadrado, mas é uma bola, tá? Então, aqui tem 3 bolinhas e 2 quadrados. Então, poxa, eu devo atribuir essa classe a classe que tem mais representantes na vizinhança local. É isso que significa aplicar o critério MAP desse jeito aqui.
Tudo bem, pessoal? Então, a regra KNN é essa: atribuir X à classe com a maior representatividade dentre as K amostras mais próximas. Tudo bem, pessoal? Veja, qual que é o tamanho da região de influência? É o parâmetro K. Então, geralmente ele é escolhido para evitar empates como um inteiro ímpar. Porque se eu colocar 4, 6, 8, 10, a chance de dar empate é muito grande, né? Se eu escolher um inteiro ímpar, minimiza a chance de dar empate. Agora, veja bem, uh, isso é equivalente a observar os rótulos aqui mais próximos e fazer uma votação por maioria, né? Realizar uma votação por maioria. Porém, qual que é o problema? Pode ser custoso computacionalmente. Por quê? Para cada amostra da minha base de dados que eu quero classificar, eu tenho que calcular a distância de x para todas as demais amostras da base, pessoal. Pensa bem, ó, para eu verificar quem são os k vizinhos mais próximos de x, eu tenho que calcular a distância de x a amostra 1, x a amostra 2, 3, 4, até a enésima amostra. Se a minha base tem 1.000 amostras, eu tenho que calcular 1.000 distâncias e dessas 1.000 distâncias, selecionar as K menores. Quem são as K menores? São os mais próximos, né? Sei lá, as 5 mais próximas, as 7 mais próximas, né? Tudo bem, pessoal? Pode acontecer isso. Outra coisa que pode acontecer é, veja, no KNN, se eu usar o que muita gente costuma usar na prática, o 1NN, você vai olhar só para a amostra que é mais próxima. O 1NN, ele costuma dar resultados particularmente, assim, muito bons em termos de taxa de acerto. Por quê, pessoal? Porque o 1NN, a gente vai ver em aulas futuras, mas o que ele realmente faz é um tremendo de um overfitting, né? Nós vamos definir o que é overfitting em aulas futuras. Mas pensa assim, ó, ele ajusta tanto, mas tanto no conjunto de treinamento, que depois fica ruim quando eu testo com amostras que não pertencem ao meu conjunto de treinamento. De tão viciado que ele está naqueles dados do treinamento. Então, o 1NN, ele é conhecido por ser um classificador muito bom, porém extremamente viciado no seu conjunto de treinamento. Ele não generaliza bem. Então, é um perigo, é um pouco perigoso porque você tende a olhar para os resultados do 1NN e falar, nossa, é imbatível, é muito bom. Só que tome esse cuidado. O 1NN, ele é perigoso nesse sentido do superajuste. Então, vamos agora finalizar. Para finalizar, existe um resultado teórico muito bacana que ele relaciona, pessoal, a probabilidade de erro do KNN com a probabilidade de erro do classificador Bayesiano, lembra? Que é sempre a menor possível. E a gente já viu nos vídeos anteriores como que calculava. Então ele fala o seguinte, ó, o P, a probabilidade de erro do KNN é sempre menor ou igual que P estrela, que multiplica 2 menos C sobre C menos 1, P estrela. Onde quem é P estrela, pessoal? P estrela é a probabilidade de erro do classificador Bayesiano. A gente já aprendeu como calcular ela, principalmente no caso de duas classes, né? E quem que é C aqui, pessoal? C é o número de classes do problema, tá? É o número de classes. Então, assim, só para ilustrar, vendo aquele mesmo exemplo que a gente usou no vídeo da classificação Bayesiana, duas gaussianas circularmente simétricas, com variâncias unitárias, e as médias no 0, 0 e no 2, 2. A gente calculou lá na mão que a probabilidade do classificador Bayesiano era essa aqui, 0,1839. Substituindo os valores aqui, pessoal, duas classes e tal, a gente chega aqui, ó, probabilidade do erro do KNN nunca vai exceder 30%. É uma garantia teórica. Não importa o dataset que eu usar, eu garanto que a minha probabilidade de erro jamais vai ultrapassar esse valor. Tudo bem? Então, fica aí essas garantias teóricas aí que o
probabilidades de erro, que no classificador KNN não é fácil de chegar nessa fórmula aqui, ó. Não é. É um monte de matemática, um monte de aproximação, simplificação, mas foi possível chegar nesse limite superior aqui, ó. É óbvio aquela coisa, na prática significa que eu vou atingir esses 30%? Não, isso aqui é um erro, pessoal, é um limite superior. Então, ele é um chute bem alto na probabilidade de erro, tá certo? A probabilidade de eu cometer um erro é 30%, mas assim, o máximo probabilidade de erro, a maior possível. Então, assim, é óbvio que vai ter casos que eu vou estar bem abaixo disso, bem abaixo disso. Tudo bem? Então, é isso. Bom, para encerrar, existe mais um classificador não paramétrico, o SVM, Support Vector Machines. Mas, devido assim, à quantidade de assunto que tem sobre esse classificador, nós vamos deixar para uma, né, aula específica só para ele. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos, muito obrigado e nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões. Até mais!